Meus amados, eu peço licença para tirar a máscara, para você ter uma melhor compreensão da nossa fala, não é? Estamos presentes aqui na casa de Deus, estamos reunidos também nos lares para compartilharmos a sua santa palavra. No início do nosso culto, o pastor Vitor fez a leitura bíblica em 2 Timóteo capítulo 2, onde diz assim as Sagradas Escrituras: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O versículo 5 diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, se lembre que o apóstolo Paulo estava dando essas orientações a um jovem pastor chamado Timóteo. E ele diz aqui: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí no 7 ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E aí ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha, Ele é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Paulo continua dizendo no 11, manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o 16. Tem cuidado de ti mesmo, primeiro de ti mesmo, e depois da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, é a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, que era aqui o bandeirante do Evangelho, o apóstolo Paulo, né, dando orientações a um discípulo ministerial, que no caso era um jovem chamado Timóteo, com função pastoral, já consagrado por profecia. Deus já tinha falado que ele seria consagrado e havia sido confirmado com a imposição de mãos do ministério. Aqui Paulo já desmistifica uma coisa que nos dias atuais são meio complicada, pastor Vitor, né? A pessoa fala: não, porque Deus falou comigo, Deus usou um irmão e eu já sou. Não, foi profetizado e depois confirmado com a imposição de mãos. Ninguém se faz, tá bom? Deus não passa por cima da igreja. Deus não passa por cima do ministério da sua igreja. As coisas são feitas com ordem e com decência. Mas o que me chama a atenção, amados, que esse texto, nós somos assembleianos, e graças a Deus não tem como ser diferente, né? Eu sou assembleiano de nascença e continuo assembleiano, e vou para o céu. E lá no céu não vai ter assembleiano, né? Mas diz que lá vai reunir a Assembleia dos Santos, então a gente vai continuar sendo assembleiano lá no céu. Mas escute só, nós temos defeitos também. Um versículo como esse, normalmente, um capítulo como esse que nós lemos, ele é muito direcionado para obreiros, para a consagração de obreiros. Mas o que eu vejo aqui nesse texto, nesses conselhos de Paulo a Timóteo, é que ele falava com a igreja toda, não é? Porque ele diz assim, olha: ninguém despreze o dom que é em ti, que foi dado, né? Ninguém despreze também a tua juventude. Mas quando ele fala aqui que deveria o Timóteo ser exemplo dos fiéis, tudo que ele disse para Timóteo servia para a igreja toda. Apenas Timóteo tinha que ser o exemplo. Timóteo tinha que ser o espelho. E aqui também
morre uma outra máxima que as pessoas falam assim, ó, não olhe para mim, só olhe para Jesus. Está errado. É para olhar para os obreiros. Paulo disse assim, seja o exemplo dos fiéis. Há uma outra versão que diz assim, seja o exemplo para os crentes. Então tem que olhar para quem? Né? O escritor aos Hebreus também fala a mesma coisa, né? Olhai para os vossos pastores. Siga o exemplo deles. Quer dizer, os líderes têm que dar exemplo. E os crentes têm que ser igual aos líderes. Então, o que Paulo está dizendo através da palavra inspirada pelo Espírito Santo para Timóteo, serve para todo mundo. Não é só para ele, porque era pastor. Ele tem obrigação para que o rebanho olhe para ele que está na frente e siga o exemplo dele. Não é? Ele fala, não desprezes o dom que é em ti, porque aqui também tem uma outra coisa interessante que eu quero avaliar, o contexto. Quando ele fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autoridade a sua consciência, e todas um monte de miséria que há 2000 anos já acontecia, e hoje elas estão somente potencializadas e, digamos assim, multiplicadas, não é? Mas o que acontece? Em tempos de apostasia, irmãos, traz-se muita desconfiança, não é? Uma pessoa nova falando, principalmente um idoso, fica meio desconfiado, não é? Então, você tem que ser mais crente que os outros, meu filho. Porque agora é tempo de apostasia, é tempo de incredulidade, você é novo, as pessoas vão olhar para você, vão, será que esse camarada está falando a verdade? Será que ele é de Deus? Então você tem que ser exemplo. Você não pode deixar rastro negativo, porque a igreja precisa seguir o seu exemplo. Então essa palavra aqui, o que eu quero trazer para você, é que essa palavra, ainda que a gente está sempre falando para obreiros, mas ela é para a igreja toda. Aquilo que Paulo dizia que os obreiros tinham que ser, é o que a igreja tem que ser. E um obreiro, vamos falar um português claro aqui, não pode pisar no tomate. Porque se ele pisa, ele faz um monte de gente errar. Obreiros têm que andar direito. E a igreja precisa copiar esses obreiros. Não é? Glórias ao nome do Senhor. E aí vem aquele versículo, eu só olho para Jesus que é o autor e consumador da fé. Sim, no quesito divindade, no quesito salvação, sim. Mas no quesito exemplo, os obreiros têm que dar exemplo, e a igreja tem que seguir o exemplo dos obreiros. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, amados, então ele fala assim, nesse tempo de apostasia, a desconfiança é grande. Hoje a gente não pode chamar qualquer um para pregar, não é? E olha que a gente procurando fazer isso direito, erra. Procurando fazer porque a gente não sabe, né? Tem gente, por exemplo, que é dificultoso. Antigamente, a gente, para convidar um pregador, a gente queria saber, ele é casado, é solteiro, dá testemunho, aquela coisa toda. É uma bênção. É batizado com o Espírito Santo, com fogo, né? Conhece a palavra. E às vezes assim a gente erra, irmão. A gente gosta que o obreiro ande junto com a mulher dele, né? Mas às vezes, quando ele aparece com a mulher, a gente fala, Jesus, era melhor ter vindo sem ela. Então, a coisa é bastante complicada. Por isso que Paulo falou assim, olha, em tempo de apostasia, em tempo de confusão doutrinária, todo mundo fica sob desconfiança. Você tem que ser exemplo. Você não pode fazer com que as pessoas tenham dúvida do que você prega, da palavra. A palavra está em primeiro lugar. E a nossa vida tem que dar exemplo. Não é? Então ele fala, ninguém despreze o dom que é em ti. Porque na verdade é o seguinte, o Paulo estava dizendo para Timóteo, exatamente, ele estava aventando uma possibilidade. Quando ver ele assim, tão novinho, vamos falar assim, meu Deus, será que é de Deus? Será que não? Ninguém despreza. Mas você tem que ser exemplo. Você tem que dar exemplo para a igreja, não é? Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aí ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque tem gente que cuida muito da doutrina e esquece dele mesmo. Se a sua vida não for exemplo, se você não cuidar da sua vida em todos os aspectos, aspecto pessoal, sua vida devocional, seu casamento, sua vida financeira, todas essas coisas, você não pode cuidar da doutrina. Você tem que cuidar de você mesmo e depois da doutrina, não é? Persevera, persiste nessas coisas. Não se esqueça de uma coisa, é um jovem, é um pastor experiente, é um apóstolo experiente, falando para um jovem pastor. E manda que esse jovem pastor dê exemplo na sua vida para que o rebanho tenha que copiar. Porque tem gente que hoje fala assim, não, mas eu não quero ser diácono, pastor, não quero saber nada disso, eu quero ter a minha vida livre. Não. Ninguém está livre no reino de Deus. Os líderes têm que dar exemplo e o rebanho tem que seguir o exemplo do líder.
Não é porque você não é obreiro que você não tem compromisso com essa palavra. Essa palavra é para o obreiro justamente porque ele tem que dar exemplo, ser espelho para o rebanho. E ele fala, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 2 Timóteo, capítulo 2. Irmãos, há muito com que nós possamos estar ocupados como um jovem. O mundo está aberto e cheio de possibilidades. É bem verdade que para um jovem, as possibilidades são muito maiores. Quando você está começando, você se dá o luxo, às vezes, até de errar. Fez um curso, fez uma faculdade, ou ingressou numa profissão, e de repente você descobre que não é aquilo. Então você muda. Já para a pessoa idosa é meio complicado, né? Qualquer passo em falso pode não ter conserto mais. Mas essas possibilidades que tem aquele que é jovem, também é preciso que haja algum equilíbrio. Porque tem gente que quer aproveitar tudo enquanto ele tem força. E aí é que entra a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, que eu trago para a igreja, para a minha vida e para a igreja. Não é? Porque às vezes a gente imagina que o mundo vai acabar em 2 meses. Né? O jovem quer fazer tudo rapidamente. Não é? Tem gente, se puder, que quer fazer 2, 3 faculdades de uma vez só. Não é? Vou falar um termo aqui, mas irmãos, a gente hoje fica tentando ser muito polido. Não adianta nada. Essa rapaziada entra na internet e é só a misericórdia do Senhor. Eles ficam com vergonha na casa de Deus, mas quando eles entram na internet, ninguém tem vergonha de nada. Manda até nudes, né? É o nome que dá, né? Foto sem roupa. Não, pastor, isso é coisa do mundo. Não, tem gente na igreja que faz isso. E isso é pecado. Isso é pecado. Na hora de ouvir a palavra, todo recato, o pastor não pode falar. Quem não pode falar? Pode falar sim. Tem gente que é jovem, não é verdade? O rapaz quer ter todas as mulheres do mundo, porque ele pensa que o mundo vai acabar em uma semana, ele tem que pegar todas. E mulher também, é a mesma coisa. Não, meu amado. Paulo chama Timóteo para que tenha equilíbrio. A igreja, o crente em Jesus Cristo tem que ter equilíbrio. Como é que nós usamos as oportunidades que nos foram dadas? Você tem força, você tem juventude, você tem toda uma vida pela frente. Você precisa saber que você está fazendo um alicerce. O que é que você está fazendo na sua juventude e o que é que você vai colher no futuro? Tem jovens que, porque têm força, entram na droga, na bebida, no cigarro, na prostituição, porque ele pensa que a saúde não vai acabar nunca. Tudo isso tem um tempo determinado. É preciso equilíbrio. Só que no caso Paulo falava para Timóteo, porque ele era um obreiro, ele era um pastor. Ele disse, você como um pastor, se você tiver uma vida desvairada, o que será do rebanho? Porque ele estava querendo dizer que não era só o pastor, o rebanho tinha que ter uma vida digna. E para o rebanho ter uma vida digna, ele tinha que olhar para o pastor e ver exemplo de vida. E aqui eu falo para os obreiros jovens, nós temos que ter cuidado. Em tempo de apostasia, em tempo de mudanças, não é? A gente liga a internet e borbulha a internet de novidades acerca da igreja. Tem gente tentando reinventar a igreja. E a gente fica induzido. Não, eu vou fazer também, porque está dando resultado. Eu quero saber se vai dar resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano. Porque a igreja que é a igreja, ela nunca mudou. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oração, palavra, jejum, vida com Deus, testemunho. Isso nunca mudou. Enquanto Jesus não vier buscar a igreja, ninguém vai mudar isso. Então, determinadas invenções que se fazem. Então, tem líderes que começam a fazer isso e começam a passar por rebanho aquilo, não é verdade? Para dar exemplo de santidade. Camarada, irmãos, é cada coisa que é terrível. Um dia eu fui a um evento oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu fiquei mudando de lugar, porque toda hora que era para tirar foto, eu estava do lado de um tal apóstolo. E esse tal apóstolo, né, que a gente está acostumado a ver ele na televisão, vestido de saco, com aquela roupa toda rasgada, mas ele não estava de saco lá. Lá ele estava de terno italiano, de sapato importado. E lá fora tinha uma Ferrari no estacionamento, tá? Mas no vídeo ele aparece vestido de saco. Meus irmãos, me ajuda. Agora eu também vou me vestir de saco aqui para parecer com ele. Me ajuda. Você está entendendo? Era o que Paulo estava falando para Timóteo. É muita inovação, é muita coisa. Você é jovem, mas se equilibra.
Porque tudo isso passa, tudo isso é vaidade. Tudo isso é invenção. A única coisa que não muda é o Senhor. A única coisa que não muda é a sua palavra. Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Glórias ao nome do Senhor. Então, a juventude, isso eu falo para obreiros, para a minha vida e para a igreja, ela traz um leque de oportunidades, um leque de possibilidades. E a gente fica meio que envaidecido com aquilo, meio embevecido com aquilo. E temos que ter cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade. Quer dizer, ninguém pode falar que você não serve. Ninguém não pode falar que a mensagem sua não é verdadeira porque você é jovem. Não é? Ninguém despreze a vossa juventude, mas seja um exemplo para os crentes. Diga comigo, equilíbrio. Foi o que ele pediu, equilíbrio. Você não pode ser desprezado porque é novo, mas você tem que ser exemplo. Tanto o jovem da igreja, como o velho da igreja, tem que olhar por líder, se espelhar e copiar. Mas para isso você não pode ser um Maria vai com as outras. Para as pessoas olharem em você e se espelhar em você e seguir o seu exemplo, você não pode ser um cara maluco, a gente não sabe nunca o que vai sair da sua boca. Né? Será que o pastor hoje vai aparecer como? Vestido de saco, de talite, de boné, de coisa? Hã? Como é que é? Chapolin? Meu Deus, Chapolin, é verdade, a mulher aparece de Mulher Maravilha. Tem pastor que para chamar a atenção, ele fala assim, vai ter o culto das grandes coisas de Deus. Aí ele aparece vestido de super-homem e a mulher de Mulher Maravilha. Não dá para ser assim, meu irmão. Porque senão o rebanho vai ser todo assim. Tem que haver equilíbrio entre o púlpito e a igreja. O púlpito tem que dar exemplo e a igreja tem que seguir o exemplo do púlpito. Não é? Por isso que ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Mas em contrapartida, você tem que ser o quê? Exemplo dos fiéis. Exemplo dos crentes. Não é? Glórias ao nome do Senhor. Agora, me chama a atenção, quando ele fala, ninguém despreze porque você é jovem, ninguém despreze porque você é novo, seja exemplo dos fiéis. Agora, em 2 Timóteo 2:22, ele fala uma outra coisa interessante. Fuja também dos desejos da juventude. Agora, irmão, olha para cá. Falar fuja dos desejos da mocidade para um velho é fácil. Fuja dos desejos da mocidade para uma anciã é fácil. Mas falar fuja dos desejos da mocidade para um rapaz é complicado. Porque o orgulho dele é ser jovem, não é? Porque se você falar para um idoso, né, fuja dos desejos da mocidade, é quase uma coisa normal. Né? Porque hoje em dia também ia ficar complicado isso. Porque tem uns velhos aí que aparecem, né, meu irmão? De sunga, sem camisa, todo marumbado. Vira ridículo. Vira ridículo. Eu falei homem, mas tem mulher também. Não é verdade? A mulher já com 70, 80 anos, aparecer que não é menininha. Vira ridículo. Agora, você falar para uma moça, você falar para um rapaz, fuja dos desejos da mocidade, aí eu quero ver. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Ele falou assim, porque você, na condição de líder, na condição de pastor, tem que dar exemplo para o rebanho. Então você é jovem, mas você não pode dar exemplo só para jovem. Você tem que dar exemplo para jovem e para velho também. Ele estava dizendo, seja equilibrado. Tenha equilíbrio. Seja um exemplo para os crentes na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Aleluia, 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 aleluia. Fujam também os desejos juvenis. Buscai a justiça, aleluia, a fé, o amor, a paz, com os que invocam o Senhor de coração limpo. Agora eu pergunto para vocês, quais são os desejos juvenis? O termo paixões da mocidade, paixões da juventude, pode abranger muitas áreas. A luxúria por dinheiro. Tem gente que quando é novo, ele quer ganhar todo o dinheiro do mundo, que ele pensa que se ele não ganhar todo o dinheiro do mundo, nunca mais ele vai ganhar dinheiro. Não é? Você viu quando aparece esses negócios novos aí, né?
Bitcoin e não sei o quê, essas pirâmides, né? Os jovens entram de cabeça, não vê, e depois um pouco dinheiro que tem gasta, perde tudo na pirâmide, né? Mas por que entrou? Porque o cara entra, acha que ali, ele vai virar milionário, rico o resto da vida. Coisa da juventude. É difícil você ver, pode até acontecer, mas é difícil uma pessoa mais experiente entrar num negócio desse. Às vezes o camarada juntou o dinheiro com tanto cuidado, com tanto trabalho, economizando dentro de casa, comprando pouca roupa, viajando pouco. Agora aparece um bonitinho aí, um Zé Bonitinho, apresenta um negócio, ele vai investir tudo? Não investe. Fala assim, isso aqui foi muito suor. Mas o jovem não está nem aí. Ele toca o pau, via de regra. Naturalmente, tem jovem equilibrado. Mas via de regra é isso. A luxúria por dinheiro, o desejo de honra e reconhecimento. É um dos desejos da juventude. Vou repetir, desejo de honra e reconhecimento. Por isso que muitas vezes os jovens, são colocados sob desconfiança. Porque a pessoa quer aparecer de uma vez, meu irmão. Bom, a vida não é um dia, não é 2 meses. Pode acontecer que pela vontade soberana de Deus, a gente morra cedo. Mas é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que o normal é viver 70 anos, né? Daí para frente é enfado e canseira. Meu filho, você é novo demais ainda, até chegar nos 70 vai demorar. Lógico que parece que é rápido, eu penso que eu tinha 15 anos outro dia, mas não é. Eu já tenho 61 anos de idade, e é muito tempo de vida. Então, na verdade, a gente não precisa ficar preocupado que o mundo vai acabar, e que você ganhar todo o dinheiro, e que você tem que ter toda a fama. Agora então, irmão, que esse negócio de vídeo, misericórdia. O sujeito tem que pôr um vídeo de manhã, um de tarde ou de noite. Não é verdade? E isso é para homem e para mulher. Não é verdade? A pessoa tem que aparecer, ainda que você faça besteira. Tem gente que coloca besteira na internet para ver se aquilo lá viraliza. Não é? E algumas coisas. O mundo está tão ruim que tem hora que besteira viraliza. E o cara fica famoso. Obrigado, pastor Cláudio. Viu a caneta azul? A caneta Bic azul continua sendo caneta Bic, o cara ficou famoso igual diz ainda, porque ele é vivo, o pastor Zezé Gomes, igual Tobias, Tobias, não, Matias. Aqui Matias é o apóstolo cometa, meteoro. Com a mesma velocidade que apareceu, desapareceu. Porque a gente só ouve falar de Matias no dia que ele foi consagrado. Consagrado não, ele foi consagrado porque ele foi escolhido num sorteio. Né? O negócio de sorteio não dá certo, viu, irmão? O único apóstolo escolhido por sorteio foi Matias, e a gente só ouve falar nele no dia que foi sorteado, e nunca mais ninguém ouviu falar em Matias. Fama de um dia. Né? Lembra daquele outro que cantou para a nossa alegria? Cadê o homem? Cadê o homem? Cantou de um dia, cantou de uma música, não é nem uma música, um pedaço de uma música. E por causa disso, tem gente, não, eu vou arrumar um negócio, eu vou inventar que eu tenho que aparecer. Me perdoa, irmão, tem gente que só falta colocar uma melancia na cabeça. Para aparecer, nem que seja por um dia. Besteira, coisa de gente que não tem experiência na vida. Aí fala, mas pastor, o mundo é assim. Mas a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Ô Timóteo, fuja desses desejos da mocidade, essa questão de ter fama, de ter que aparecer. Não, vamos inventar um negócio, pastor, porque o culto agora aparece na internet, a gente tem que inventar para todo mundo ver. Meu irmão, nós não estamos aqui para todo mundo ver, nós estamos aqui para Jesus ver. Oh, aleluia. Não, pastor, tem que fazer um negócio diferente, porque agora o culto é transmitido. Não tem, nós temos que levar para a internet o que a gente sempre foi no dia a dia. Aquilo que ninguém via, agora vai ver na internet, mas a gente vai ser o que a gente sempre foi. Fica na palavra que você aprendeu, fica do jeito que você foi ensinado. Paulo diz para Timóteo, lembra que a tua mãe, a tua avó te iniciou, te criou na palavra, continua do mesmo jeito. Oh, aleluia. A internet muda o modus operandi. A internet muda a forma de levar o evangelho, mas o evangelho não pode ser adulterado, o evangelho não pode ser mudado, aleluia, tudo vaidade, tudo coisa dos tempos presentes, não é? Desejo pelo poder, desejo de honra e reconhecimento, desejo pelo poder, né? Irmão, a pessoa é novo, não, mas que eu quero ser, para meu irmão, você não aprendeu nem ser vereador, já quer ser o governador? Eu me lembro de uma pessoa que ele aceitou Jesus
por questão de ética, eu não vou falar o nome. Muito embora tenha morrido, mas, glória a Deus, mas só para servir de exemplo, né? Aceitou Jesus e ele foi batizado com o Espírito Santo. Na hora que aceitou Jesus, ele estava ainda com a carteira de cigarro no bolso. Aí o pastor falou assim: meu filho, terça-feira tem ensaio da banda. Venha para a banda, que você é novo ainda, você pode aprender música, você é um grande músico na nossa banda. Não quero saber de banda não, quero saber como faz para ficar no seu lugar. Não é? Quero saber como é que faz para ficar no seu lugar. Então tem gente que é assim, ele não quer subir os degraus. Ah, pastor, mas tem que subir os degraus. Meu irmão, você precisa entender que é o seguinte, meu amado. Davi foi ungido, não é? Samuel chega na casa do seu pai, passa todos os filhos. E falou assim: olha, não é nenhum desses, onde é que está o outro? A gente fala: não, Davizinho estava lá, todo sujo de barro, tomando conta da ovelha malhada, e Deus escolheu. É verdade que Deus escolheu, mas quantos anos demorou depois da unção, até a hora que ele sentou no trono? A gente quer fazer tudo de uma vez, desejo da mocidade. Você nunca viu Davi partindo para cima de ninguém porque ele é ungido. Ungido, respeita. O ungido espera a sua hora. O ungido espera o momento certo de subir degrau por degrau. O ungido não pisa em cima de ninguém. O ungido não tripudia em cima das ordens. O ungido não tripudia em cima das leis. O ungido não pisa na capa do outro, ainda que o outro já esteja no final da carreira. Ah, pastor, não dá mais, eu sei mais do que ele, eu estudo mais do que ele, eu estou mais modernizado, eu estou mais contextualizado, mas espera a sua hora. Moisés passou 40 anos aprendendo na faculdade de Faraó, e depois 40 anos desaprendendo o que Faraó aprendeu, e depois 40 anos aprendendo com Deus no deserto. Olha para cá. E ainda não entrou na terra prometida. Viu só de longe. Porque no meio do caminho ele ficou nervoso, fez besteira e pagou a consequência. Cuidado, meu irmão. Às vezes a gente quer fazer coisa para atropelar o tempo, para aproveitar a nossa juventude, para aproveitar a minha visão, e você finda plantando mal para o futuro. Porque o que a gente faz aqui, colhe aqui mesmo. Deus está falando com alguém aqui, recebe o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Para o teu bem, para que seja bênção sobre a sua vida. Desejo de honra e reconhecimento. Desejo pelo poder. Eu podia falar de José. Os sonhos de José, né? Oh, meu Deus do céu, todo mundo se dobrava para ele. Eu fico imaginando, irmãos, que se lá na frente, depois que José passou tudo, fosse recomeçar a vida dele, ele ia ter aquele sonho de novo, só que ele já não contava para ninguém. Porque quando ele contou, ter o sonho tudo bem, mas quando ele contou demais, meu irmão, ele pagou um preço também muito alto. Deus fez o que tinha de fazer, porque os outros achavam que ele estava exibido, só porque contou. Ele não passou ninguém para trás. Aí o pai falou assim: mas meu filho, até quando os outros, as espigas, se dobravam a seu favor, tudo bem, eu interpreto que eram seus irmãos. Mas vem cá, o sol e a lua, teu pai e tua mãe, agora você foi longe demais. Né? O pai deu uma equilibrada nele, mas diz a Bíblia que ele falava assim: conferia no seu coração. Ele sabia que o menino era diferente. Ele sabia que o menino não era à toa que a capa dele, a túnica dele era colorida, aleluia. Mas muitas vezes, por falta de experiência, a gente atrapalha as coisas que Deus vai fazer. Ou finda demorando mais, por causa do desejo de honra e reconhecimento, desejo pelo poder. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que está me fazendo bem, ficar velho. Porque tem gente que vê Deus prometer as coisas, pastor Vitor, mas ele não enxerga porque ele morre antes. Então, quando você fica velho, você consegue ver o cara que deu um passo em falso que aconteceu lá na frente. Você vê o cara escorregar, achar que não é nada, daqui a pouco você vai ver um filho. Então, a gente aprende, a gente morre aprendendo. Você, meu irmão, que é idoso, eu, você que é jovem, ninguém vai saber tudo jamais. A gente vai morrer aprendendo. Então, conforme a gente vai ficando velho, vai vendo essas coisas acontecer. Desejo de honra e reconhecimento, é coisa da juventude. Desejo pelo poder, não é? Outra coisa, não menos importante, atração e desejo por outra pessoa ou pessoas. É porque tem camarada que envelhece, e já dizia, acho que foi Rui Barbosa que disse, que os canalhas também envelhecem, não é?
Tem velho também que só a misericórdia de Deus, né? Mas tem coisas que é coisa de gente jovem, não é? Ter atração pelas pessoas, não é? E aqui eu estou falando pelo sexo oposto. Mas hoje, no dia de hoje, não é só o sexo oposto, é pelo mesmo sexo. Né? Tem gente que está abanando a espada para tudo quanto é lado. O que cair na rede é peixe. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ah, pastor, mas eu tenho uma tendência. Segura essa sua tendência aí, meu irmão, em nome de Jesus. Não é? Se controla. Não é? Ah, pastor, porque eu tenho uma tendência pelo mesmo sexo e a igreja precisa entender. Então, o que tem tendência pelo outro sexo não precisa se equilibrar? Vai todo mundo partir para cima de todo mundo? Não, meu irmão. Se segura. Tem equilíbrio. Repreenda os maus desejos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, pastor, porque eu tenho que ser respeitado. Né? Porque eu tenho desejo pelo mesmo sexo, todo mundo tem. Então, o outro que tem desejo de matar também tem que deixar. Sai matando todo mundo? Para com isso. Tem outro que tem desejo de roubar? Se a Bíblia condena, você precisa reprimir isso. Vai para os pés do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Me liberta. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. E aí vai. Quando se trata dessa luxúria em particular, pode haver toda uma série de fantasias impuras, pensamentos e ideias que bombardeiam a mente do ser humano, principalmente do jovem. Porque a força é grande, a libido é alta, né? O desejo é forte. E olha que coisa que Paulo, vou repetir, ele não estava falando isso aqui para um caba de 85 anos, 90 anos, não. Estava falando para um garotão, mas que tinha chamado da vida e que tinha que ser exemplo dos fiéis. Isso quer dizer, os jovens da igreja, aleluia. Qual é a fala para os jovens da igreja? Seja igual Timóteo. Seja o que Paulo falou para Timóteo. Não, pastor, só precisa compreender, agora a juventude. Esses dias eu ouvi uma fala que, meu Deus, arrepiou até onde eu sou careca aqui. Não é? Terça-feira passada eu preguei aqui, toma conta do seu filho, toma conta da sua casa, tenha firmeza, não é? Aí uma pessoa, nesse caso, graças a Deus, não é da nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, falou assim, não, o máximo que eu posso fazer é obrigar minha filha a tomar o anticoncepcional todo dia de manhã, porque ela dorme com o namorado, é na minha casa mesmo. Eu prefiro que seja na minha casa do que na casa dos outros ou em motel. Meu irmão, minha irmã, onde está a Bíblia que você carrega? Onde fica a palavra? Mas pastor, não vai ficar nem ninguém na igreja. A Bíblia diz que a porta é estreita mesmo. E a Bíblia diz que muitos dizem, Senhor, Senhor, mas poucos são os que entram. Está escrito. Então, irmão, você precisa saber quem é que é trigo e quem é joio, discernimento. Mas tem mais gente indo atrás do joio, meu irmão. Pastor, mas como é que o senhor tem coragem? Mas, irmão, eu só tenho que falar isso nessa altura do campeonato. 61 anos de idade, não fiquei rico até agora, não tem mais como ficar, pastor Vitor. Não é verdade? Né? Graças a Deus, sou casado, bem casado com uma mulher e vamos ficar juntos em nome do Senhor Jesus. Estamos lutando para isso. Então, eu só tenho uma coisa, pregar a palavra. Igual Paulo falou para o próprio Timóteo, não é? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Gostem ou não gostem, prega a palavra. Ser aí traído por alguém não é errado em si mesmo, mas a atração é muitas vezes enganosa. E mais frequentemente do que não, leva às minhas próprias luxúrias e desejos, dirigindo minhas ações, em vez de um amor genuíno por Deus. O resultado de viver de acordo com as minhas concupiscências, permitir pensamentos e ideias que não são puros. Irmãos, todo mundo sabe quando os pensamentos e as ideias não são puros. O ser humano, mesmo aquele que não conhecem a palavra, ou que não vivem de acordo com a palavra, eles sabem o que é certo e o que é errado. Não é? Você quer saber como até a pessoa do mundo que não vive na palavra sabe o que é certo e o que é errado? Ele faz, pinta e borda. Né? Bebe a vontade de cair no chão, tem todos os maridos do mundo que quer, todas as mulheres, apronta, passa os outros para trás.
Mas quando um que diz que é crente faz, ele é o primeiro a fazer, mas não diz que é crente? E crente agora pode fazer isso? Ele não é crente, mas sabe o que crente deve ou não fazer. E alguns ainda falam assim, eu não sou crente porque eu não quero largar isso. Porque ele sabe que se ele for ser crente, é preciso abandonar as práticas pecaminosas. E eu lhe pergunto, como é que um crente não sabe? Como é que um crente não sabe, batizado nas águas, que prometeu servir ao Senhor todos os dias da sua vida? Como é que um crente batizado com o Espírito Santo não sabe? Ele foi batizado, não é mais, porque o Espírito Santo já está longe. Não é? Então, meus amados irmãos, o resultado de viver de acordo com as minhas concupiscências, permitir pensamentos e ideias que não são puros para viver e residir em meu coração e mente, é o pecado. Por isso que ele fala assim, foge das paixões, desejos da juventude, que é muito mais forte, não é? Aí fala, não pastor, mas Paulo falou isso aí para os velhos da igreja. Não, ele falou para um jovem, para um rapaz novo, que tinha uma chamada de Deus e teve a imposição de mãos, mas estava falando para ele, para que o rebanho o seguisse. O que ele falou para Timóteo, servia para o adolescente da igreja, servia para o jovem da igreja, servia para o ancião da igreja. E o que o pecado faz? Separa-me em meu espírito de Deus. Isso arruína minhas relações com os outros. Dificulta, corrompe e destrói a cada passo. O livro de Gálatas fala muito bem sobre as obras da carne, não é? E aí, não é o tema de hoje, mas tudo inclui, não é? Tem gente, não pastor, mas hoje é o tempo da liberdade, do relativismo, da liberalidade, todo mundo pode fazer o que quiser. Vai nessa. Vai nessa, pode fazer o que quiser, não é? Ah, pastor, eu uso a roupa que eu quero. É bem verdade, você usa a roupa que você quer, mas você não está livre de pecar. Você não está livre de seja citado por Deus, incluído naqueles que estão pecando. Não, pastor, mas que problema tem, não é? Eu usar essa roupa. Irmão, eu não quero nem entrar no mérito. Tem dois tipos de roupa, decente e indecente. A roupa indecente para homem ou para mulher. Seja homem ou mulher, com roupas apertadas demais, aparecendo as formas do seu corpo, não é verdade? Roupas curtas, seja nas partes que deveriam estar cobertas, ela está incitando o pecado. Lascívia. O que é lascívia? Que a Bíblia fala. Lascívia é quando eu desperto no outro um desejo sexual que não pode ser cumprido. Ah, não, pastor, é porque o irmão é safado. Antes dele tem alguém. Tem alguém. Porque a Bíblia diz que isso é pecado. Isso é pecado. Desejo da juventude, não é? Aí você fala, tem velho também que é assim? Tem. Velho e velha que é assim também. É menos, mas tem. Né? E aí, além de ser pecado, é ridículo. Além de ser pecado, é ridículo. Não é? Zelo pela pureza. Não é nenhum milagre que Paulo usou palavras tão fortes com Timóteo. Sua exortação ao jovem pastor é inegavelmente relevante, é incrivelmente útil quando se trata de ensinar-me como posso manter o meu coração e consciência puros diante do Senhor. Paulo exorta Timóteo a fugir das paixões da juventude, para rejeitá-los. Aleluia! Havia um zelo intenso em seu coração por pureza e piedade. E ele estava transferindo aquilo para o jovem obreiro. Aprende isso, meu filho. Aprende isso, meu filho. Pureza diante do Senhor. Aleluia. E aí eu pergunto, tenho esse mesmo zelo no meu próprio coração, jovem? Irmãos, irmãs, obreiros, alinho minha vida com o que a palavra de Deus diz. Eu acho que a palavra é a palavra aqui. Eu conversava esses dias com um grande empresário. E ele dizia assim, olha, se eu for por aqui politicamente, está errado, porque eles vão contra a palavra. Mas religião, religião, empresa, empresa. Ah, meu irmão, não tem essa, eu sou crente onde eu estiver. No banco, na empresa, na igreja, não tem como. A palavra tem que ser algo inerente à minha vida, onde eu estiver. Porque se der prejuízo, eu estou fora. Vai ficar complicado você cumprir a palavra de Deus. Não é? Tenho esse mesmo zelo no meu coração, alinho a minha vida com o que a palavra de Deus diz, ou posso deixar espaço para uma pequena impureza aqui
e outra ali. Uma pequena impureza aqui, outra ali, é como, meu irmão, uma pequena trinca numa caixa d'água. Um dia você vai chegar lá e não vai ter água nenhuma. Ela vai estar seca. Olha, presta atenção. Não existe meio crente. Não existe meio cristão. Não tem essa, eu sou cristão não praticante. Ou tu é, ou tu não é. Não é? Jesus possuía tanto zelo no seu coração. Seu rosto estava posto como uma rocha contra o pecado. Aleluia. Isaías 57, 50 e verso 7 diz assim: olha que coisa para você trazer para a sua vida, meu jovem, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Irmão, ninguém é bom porque quer ser bom, não. A gente tem a decisão, mas quem nos ajuda é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. Aleluia. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Uma dura rocha contra o pecado. E o Senhor me ajudará, e eu não ficarei decepcionado. Diga comigo, decisão. Essa é a fala, decisão. Você tem que tomar uma decisão. Glórias ao Senhor. Quanto mais procura a vontade de Deus para a minha vida, mais clara e séria ela se torna. Paulo está exortando a Timóteo a fugir sempre do que ele é tentado ou atraído por alguém. Ah, pastor, mas eu tenho uma tendência. Fuja. Tem gente que é assim, né? Pastor, eu tenho tendência. Se eu ver ali um bolo de dinheiro, eu vou pegar. Então, se você já sabe que está ali, foge, meu irmão. Se não é teu, foge. Se é teu, é teu. Se não é, eu foge. Não é? Ah, pastor, meu problema é o seguinte: não posso ficar sozinho com uma irmã na sala. Então, não fique. Porque você já sabe que não vai dar coisa boa. E vice-versa. Isso para mulher e para homem também. Ah, pastor, meu negócio é quando eu estou na internet. Meu irmão, se a internet te faz mal, desliga esse trem. Ou pelo menos procura não ficar nisso aí na hora que não tem ninguém por perto. Eu uso internet, para mim hoje é material de trabalho. Bloqueia quem não te serve. Bloqueia quem te traz dúvida. Se você vai fazer pecar. Mas tem gente que flerta com o pecado. Olha, deixa eu olhar aqui nesse perfil. Puxa, é interessante, hein? Interessante. Ainda mente. Paz do Senhor, minha irmã. Interessante sua foto. Calma, meu irmão, vamos devagar. Fuja. Fugindo da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quanto mais procura a vontade de Deus para a minha vida, mais clara e séria ela se torna. Paulo exorta Timóteo a fugir sempre que ele é tentado ou atraído por alguém. Ele está encorajando-o a tomar uma batalha contra a impureza. A fazer uma batalha contra a impureza. Em outras palavras, não é fácil. Você tem que batalhar. Aleluia. Outro texto fala assim: batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você tem que lutar. Não é uma coisa simples assim, não. Ah, pastor, ora por mim para passar. Não, você tem que lutar, irmão. Tem gente que parte para cima do pecado, enxafurda a cara no pecado e fala: Jesus, ora para Jesus me libertar. Tu que pôs a cara lá. Ele está encorajando Timóteo a tomar uma batalha, formar uma batalha, travar uma batalha contra a impureza e rejeitar conscientemente o que não tem base na palavra de Deus. Pastor, mas eu sou jovem. É para jovem que ele está falando. Não era culto da terceira idade, não. Ele não estava pregando no asilo. Ele estava pregando aqui para nós, Will. Não sei se seria o caso, acho que Paulo estava pregando no culto da Almadec aqui, viu? Falando para Timóteo, que era o líder da Almadec. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, pastor, isso aqui é para obreiro. Não, isso aqui é para a juventude, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para todo mundo. Aleluia, aleluia. Ele está encorajando Timóteo a buscar e viver de acordo com o padrão de pureza que Jesus estabeleceu. Aleluia.
Em Mateus 7, 25, 27, 5, 27 a 30. Pureza em cada pensamento, palavra, olhar e intenção. Quando nós pensamos na esperança e nas promessas que o Evangelho nos oferece, amados e queridos irmãos, quando eu penso no objetivo final, que é ser como Ele, aleluia, então não há nenhum ponto de interrogação de fugir das paixões juvenis. Aleluia, glórias ao Senhor. Foge das paixões da juventude, não é? Juventude, irmão, eu fico pensando, por que Paulo falou isso? Porque a juventude tem essa coisa, tudo que é demais, né? Quando a gente é jovem, a gente não quer ter hora para dormir, né? Vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã, no outro dia também, meio-dia de madrugada ainda, porque a gente perde a hora, porque a gente é jovem. Não tem responsabilidade, você não vai levar arroz e feijão para casa. Se perder o serviço, tem muito tempo para ganhar outro serviço. Coisa da juventude. Então, foge dessas paixões, seja equilibrado. Tem equilíbrio, meu filho. Não é? Tem equilíbrio na sua vida. Como você vive, como você come, como você anda, com quem você se relaciona. Não é? Então, a esperança do Evangelho, como a gente falava ontem, se não me falha a memória, no devocional, né? Que as tribulações do tempo presente, porque, vamos falar português, claro, é uma tribulação, né? Você tem que lutar contra a sua própria carne, né? Você querer fazer, ter condições de fazer e não fazer. Lembra de José? Ó, o Potifar entregou tudo na mão dele. As chaves, a chave de tudo, do cárcere, da despensa. Você manda de tudo aqui, menos na minha mulher. Aí a mulher vem e se entrega para ele. O camarada jovem, bonito, simpático, não é? A única coisa que ele não podia, a coisa vem e se entrega para ele. E ela fala, e ele dizia assim, eu temo ao Senhor. Ele criou tanta revolta na mulher. Imagina a batalha interior de José. Não é? A única coisa que ele não deveria, ele não precisou ir atrás, ela veio para ele. E não tinha chance de Potifar saber. Porque era a própria mulher que queria, não era ele que estava insistindo. Ele falou assim, eu não posso, eu temo ao Senhor. Isso era uma batalha interior. Meu jovem, adolescente, meu irmão, minha irmã, é luta mesmo. Mas diz a palavra, as tribulações do tempo presente, inclusive essas da juventude, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória cheira dada ao nome do Senhor para sempre. Devo permitir que Deus e sua palavra formem e direcione o meu caráter, minha vida, aleluia, e balanceie o meu equilíbrio entre a vida comum e a palavra de Deus. É claro, Deus nos ajudará nisso, mas é necessário que a gente queira. Não é que tem gente que Deus não ajuda, tem gente que não quer a ajuda de Deus. Ele mergulha no pecado, ele não quer a ajuda de Deus. Como é que Deus vai ajudar quem não quer? Não é? O Senhor vai se certificar que eu não fique envergonhado. Os jovens que fogem da luxúria, juvenis, e lutam pela pureza em suas vidas, são poucos e distantes entre si. Porque eles acham que eles têm que aproveitar tudo. Por isso, Paulo falou assim, foge das paixões da juventude, para que a igreja possa te seguir. Agora, preste atenção aqui. E agora eu quero falar diretamente para pastores mais jovens. Você imagina se o rebanho olha para um pastor jovem, e ele é vaidoso, gosta de aparecer, gosta de ter poder antes da hora, gosta de aparecer para todo mundo a todo momento, né? Expectação, veste roupas que não conduzem com a função que ele tem. O que é que ele empreende na vida do rebanho? Não é verdade? Falar o português, claro, que seja homem ou mulher, né? Como é que vai ser um obreiro, jovem ainda e mulherengo ainda? Como é que aquelas irmãs bem casadas, os maridos vão confiar, não é verdade? Ela entrar no gabinete para chorar para tratar com ele. Ou vice-versa, uma mulher obreira, não é? Que gosta de tomar o marido dos outros. Ai, pastor, o senhor não fala um negócio desse? Falo. Porque isso é comum no mundo de hoje. E tem que ser pregado. São desejos. Ah, pastor, mas eu sou bonitona ainda. Minha irmã, te cuida para o teu marido. Ah, mas eu sou solteira, casa. Perguntaram para o velho pregador, acabou o culto e fala assim, pastor, me diga, quem foi a mulher de Caim? Você é casado ou solteiro?
Eu sou solteiro, então arruma uma e casa e deixa de cair. E se ele falasse que era casado, toma conta da sua e deixa de cair. Para de querer se preocupar com o sexo oposto que é dos outros, que não tem nada a ver com você, meu irmão. Não é? Vamos terminando. E agora ele diz, 2 Timóteo 2 e 21, conselho final de Paulo para Timóteo. Portanto, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Você deseja ser alguém que é firme, na pureza e preparado para toda boa obra? Aquele que é como Jesus ou o seu mestre, então aceite esse desafio, meu irmão. Escolha ser um desses jovens raros, com o rosto como uma pedra, como uma rocha, contra qualquer indício de impureza. Aleluia, glórias! Alguém vai falar assim, me permita, pastor Rafael. Não, vai pelo pastor Rafael que vai passar. Não, pelo Rafael não vai. Ele já sabe que ele se colocou como uma rocha contra o pecado. Aleluia, aleluia. Você está lá no meio do trabalho, da escola, um monte de gente fazendo coisa errada. Você é uma moça, uma irmã da igreja. Não, vai através da fulana que vai... nem vou ali não adianta. Ela é uma rocha contra o que é errado. Exemplo dos fiéis, aleluia. A igreja pode olhar, pode se espelhar. A igreja pode olhar e tirar como exemplo. Aleluia, aleluia. Deus vai ricamente pagar cada alma que está disposta a fazer isso por amor a Ele. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nos dá a Tua graça. Nos ensina pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a nos constituirmos, a fazermos uma rocha, Senhor, contra o pecado, contra a impureza, ainda, Senhor, que a nossa idade, ainda que os desejos naturais da idade possam vir, assim como a Tua palavra, através do apóstolo Paulo, ensinou ao jovem obreiro Timóteo, que todos nós, que a Tua igreja do presente século, possamos nos colocar no nosso lugar, de Teus servos, de Teus filhos, meu Pai, de rejeitarmos os pecados, para que o Teu nome seja glorificado, para que a nossa vida seja pura. Pai, toma-nos em Tuas mãos. Glorifica Jesus Cristo na vida do Teu rebanho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.